Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 23 de abril. Agora na Espanha, 22 horas e 52 minutos. No Brasil, 17h52 da tarde. Gente, Nasdaq tombando. Chegou a estar tombando quase 1%, agora está menos 0,50%. S&P 500 tombando. Petróleo a 105 dólares neste exato momento, 106,05. Estreito de Hormuz fechado e o Bitcoin não tem força para cair a 77.887. Gente, eu vou repetir, não é preciso ser nenhum gênio da análise gráfica, nenhum especialista, nem ter tempo de tela com 20, 30 anos de operação nos mercados para vocês olharem para um gráfico desse do Bitcoin no semanal e entenderem que esse padrão é típico de um padrão que vai levar o Bitcoin para novas máximas históricas de todos os tempos, num período de curto, numa janela temporal muito estreita. As pessoas estão achando que o Bitcoin vai ficar estressando aqui esse patamar de fundo que ele claramente está desenhando e estando extremamente sobrevendido no mensal, por exemplo. As pessoas acham que o Bitcoin vai ficar muito mais tempo na banda inferior da métrica para o RSI estocástico no mensal. Eu vou repetir, não é preciso ter 20 anos operando nos mercados com tempo de tela de 20, 30 anos para vocês entenderem que isso aqui é um padrão que vai levar o Bitcoin para novas máximas históricas de todos os tempos em muito pouco tempo. Vocês vejam que o Bitcoin no diário, ele basicamente não tem força para cair. Em condições normais de temperatura e pressão, com esse cenário de incerteza geopolítica, com esse cenário com Nasdaq tombando, S&P 500 tombando, com o preço do petróleo numa espiral ascendente, se o Estreito de Hormuz ficar fechado mais 15 dias, as reservas estratégicas de Europa, Japão, China vão para o saco. E aí é um petróleo que pode facilmente escalar para 150 dólares rindo. Agora, o petróleo subindo está impondo uma convergência e uma expansão concomitante da base monetária global como não se via desde o evento pandêmico. E essa camisa de força está mostrando, tá mostrando os seus efeitos no preço do Bitcoin, que basicamente não tem força para cair. Não esperem o Bitcoin iniciar o trânsito por cima do setor esverdeado, porque vai rolar aquela repulsa magnética, típica do trânsito por cima do setor esverdeado. Aí, o pessoal os Cavaleiros do Apocalipse, o pessoal do KKK e do hahaha, eles vão vir aqui para o canal e dizer: ai, Renato, não tinha como prever. É aquele mimimi de derrotado que sabe que ele está diante de algo inexorável, porque a principal força motora de expansão do market cap do Bitcoin ela está se expandindo a todo vapor, que é a base monetária global, e o pior cego é aquele que não quer ver. Gente, a próxima parada do Bitcoin é algo entre 92 e 97, 98. O Bitcoin, na próxima pernada, vai se aproximar de 100 mil dólares. E aquelas altcoins que constroem a base da Web3 vão começar a ostentar preços que, para muitos minerais, seria absolutamente insustentável no curto prazo. Vocês vão ver uma Solana a 150, a 160, vocês vão ver uma Avax a 22, 23. Aí vocês vão lembrar: pô, mas a Avax estava a 9 e pouquinho, estava a 7,55 há poucos dias atrás, agora está 9 e pouco. Daqui a uma semana pode estar a 12, 13. Daqui a 3 semanas provavelmente já vai estar se aproximando de 15. E se houver um espasmo do BTC para próximo de 100 mil dólares, uma Avax explode para 28, 30, para estressar
a LTB que aprisionou ela no semanal. Aí o que os minerais vão fazer? Vão querer embarcar no FOMO. Por isso eu insisto, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar nas próximas semanas e meses. Vejam os fatos. Por dentro do congelamento de 30 mil ETHs, ou 71 milhões de dólares, ultimado pelo Conselho de Segurança da Rede Arbitrum, que fez o mundo cripto questionar o que realmente significa a descentralização. Eu falei isso aqui no canal antes mesmo desse questionamento se espraiar por todos os provedores de informações econômicas e criptográficas. A Arbitrum, ela é uma L2 que opera lá na EVM, uma solução de camada 2 que opera lá junto à L1, na camada mãe da ETH. Só que toda a L2 que oferta escalabilidade, velocidade, tudo que o conforto de operações rápidas e sem demora e replicando basicamente o conceito da L1, tudo o que aqueles puristas, né, da eficiência tanto desejam, mas que obviamente não encontra segurança na descentralização, porque o trilema das blockchains é esse. É preciso ter eficiência e velocidade? Sim, mas é preciso respeitar a descentralização para que as pessoas possam ter soberania patrimonial. Então, eficiência, segurança e descentralização é o trilema das blockchains. Então, quando você hipertrofia uma perna dessa, você sempre prejudica ou a descentralização ou a segurança. Agora, uma Solana, por exemplo, começa a ter o seu valor reavaliado ou reprecificado quando a gente olha que um conselho de segurança da Arbitrum, de forma unilateral e arbitrária, congelou 30 mil ETHs lá dos hackers da Aave. Eu não estou discutindo a moralidade ou a justiça, entre aspas, desse freeze, desse congelamento. Longe de mim, eu estou discutindo os métodos. Eu estou discutindo se há algum nível de descentralização quando o seu patrimônio está na mão de 12 homens, de 12 pessoas. O Conselho de Segurança da Arbitrum unilateralmente foi lá e deu um freeze. Gente, os trilhões do RWA estão chegando. O Mitos está aí ameaçando o fluxo de dados e riquezas que trafegam na Web 2, no sistema bancário. Eles vão chegar na Web 3. Vocês acham que trilhões em ações da NVIDIA serão tokenizados numa L2 como o Arbitrum, que pode levar um freeze por decisão do seu conselho de segurança? O sistema financeiro tradicional, ele vai precificar a verdadeira soberania patrimonial, a verdadeira descentralização. O que realmente significa descentralização quando um grupo, quando um conselho de segurança unilateralmente vai lá e dá um freeze em 30 mil ETHs? Não estou discutindo a moralidade do freeze. Pelo contrário, era necessário, esses hackers se aproveitaram de uma vulnerabilidade da ponte da KelpDAO, cunharam a ETH embrulhada da KelpDAO, a RSETH, e usaram essa ETH embrulhada e cunhada de forma ilegítima, ilegal, e usaram como colateral na Aave para sacar essa montanha de ETH. E aí eles sofreram um freeze. Agora, o que a gente precisa refletir sobre esse evento é o seguinte: alguns aspectos dessa suposta descentralização porque L2, gente, não se enganem. As soluções de camada 2 que ofertam velocidade para EVM,
elas são subordinadas ao address controlador. Tanto é que o Conselho de Segurança da Arbitrum, que controla o address controlador, foi lá e deu um freeze. Isso já não seria possível numa AVAX CC-chain, que também é Solidity friendly, é VM friendly, e tem lá seus 1.700 validadores que dificilmente chegariam num consenso sobre esse freeze. Isso seria impensável numa Solana. Agora, a maneira como a Arbitrum deu esse freeze também é para se questionar. Porque a DAO da Arbitrum também não foi consultada. A DAO foi ignorada. Os detentores do token ARB, que são as pessoas que investiram nessa L2 e criaram um sistema de governança descentralizada, não foram consultadas. Tudo bem, era uma questão emergencial, não daria tempo para fazer uma consulta pública, porque, obviamente, os hackers fariam a migração dos recursos via uma ponte qualquer, ou fariam uma mistura num misturador qualquer. Tudo bem. O que fica aqui é a reflexão para os senhores sobre como funciona a suposta descentralização de uma L2. Porque houve uma decisão, houve um hackeamento e houve uma decisão arbitrária de freeze. Eles replicaram o mecanismo de um sistema bancário centralizado. Essa é que é a dura realidade. O próprio cofundador da Arbitrum veio a público dizer que o Conselho de Segurança é para isso, para oferecer uma resposta rápida. Tudo bem. Se eles falam que a descentralização em relação à DAO, em relação aos detentores do token ARB, é descentralização por delegação, porque lá atrás os detentores da ARB votaram nesse conselho, beleza, tudo bem. Então, os seus recursos ficam à mercê da decisão de 12 homens. Então, é melhor entregar os seus recursos pro BBVA ou pro Santander, que pelo menos deve explicações ao Banco Central Europeu, ao Banco Central da zona do euro. Gente, isso seria impossível numa Solana, que é uma L1 soberana, Proof of Stake soberana, com 2.000 validadores que raramente, ou de forma quase impossível, chegariam a um consenso desse. Para vocês darem um freeze num montante desse, de qualquer montante na rede Solana, seria praticamente, teriam que fazer um fork na rede Solana. Gente, numa blockchain soberana, como uma Vax C-Chain, que é uma sidechain da EVM, é diferente de uma L2. Uma L2, como a Arbitrum, gente, hoje, com o Cloud, qualquer um cria uma L2, do nada, coloca ali um address controlador e pronto. Depois só vai ter que buscar a base de usuários, só que é uma rede completamente... Pode ofertar segurança, eficiência, velocidade, mas não oferta soberania patrimonial, não oferta descentralização. O que eu estou querendo dizer para os senhores é o seguinte: esse tipo de evento faz o mercado começar a reprecificar uma Solana, a reprecificar uma Avalanche, a reprecificar uma Binance Smart Chain, que é outra sidechain relativamente descentralizada. A Binance Smart Chain é a menos descentralizada, porque deve ter ali 100 e poucos validadores. Mas uma Avax já tem 1.700 validadores. Uma Solana, mais de 2.000. Então, a coisa já começa a entregar algum nível de soberania patrimonial. Gente, esse tipo de evento, ele acontece e acaba fazendo o mercado refletir, agora que o RWA está chegando, agora que uma BlackRock está tokenizando títulos públicos americanos, ações de NVIDIA, Microsoft, o próprio IPO da SpaceX, que já vai estrear nas bolsas valendo 2 tri, e que já tem pré-IPO aí sendo tokenizado, como reportou a BitGet.
eles fazem pensar se vale a pena tokenizar trilhões em ações da NVIDIA numa rede árbitro, já que os seus ativos ficarão nas mãos ou à mercê da decisão de 12 homens. Esse é o ponto. O mercado ainda está precificando Arbitrum, Solana, Avax e BNB como se elas estivessem no mesmo nível e propriedade de descentralização, e não estão. A Solana entrega efetivamente soberania sobre o seu patrimônio. Solana é efetivamente descentralizada. Quando trilhões de dólares começarem a aportar, os institucionais vão fazer a due diligence, né? A devida diligência, na hora de alocar e tokenizar esses recursos. Vou tokenizar numa rede árbitro que mete um freeze por decisão de 12 pessoas? Com uma suposta descentralização por delegação, porque os holders do token ARB lá atrás, em 2020, lá vai Pedrinha, elegeram 12 homens? Isso não é descentralização, vocês vão me desculpar. Uma Avalanche com quase 2.000 validadores, 1.700 e poucos validadores, não conseguiria promover um freeze desse. Mas oferta o mesmo nível de velocidade e escalabilidade que a Arbitrum. Olhem só como um evento desse faz o mercado reprecificar uma Solana. Ainda nos fatos, a dívida pública americana bateu 39 trilhões no dia 7 de abril e desde o dia 7 de abril até hoje, dia 23 de abril de 2026, ela já cresceu 150 bi. Então ela está em 39 tri, 150 bi e crescendo. Gente, os Estados Unidos, eles estão numa espiral da morte de endividamento. Os Estados eu vou resumir essa reportagem, que é um pouquinho longa, só para vocês entenderem do que a gente está falando. Os Estados Unidos demoraram 200 anos para conseguir acumular 1 trilhão com T de tatu de endividamento. 200 anos. Só que, olhem que bizarro. Da fundação dos Estados Unidos até 1981, os Estados Unidos não tinham 1 trilhão de endividamento. Em 1981, na virada de 81 para 82, os Estados Unidos bateram 1 tri de endividamento. Aí na era Reagan, os Estados Unidos, em 5 anos, bateram 3 tri e meio de endividamento. Aí vieram os anos 90, que fez a dívida pular de 3 tri para 10 tri. Aí vieram os ataques às Torres Gêmeas. Aí tudo descambou para o descontrole absoluto. Após os ataques às Torres Gêmeas, a dívida saltou de 10 tri para 20 tri de 2001 a 2016, por conta de Afeganistão, por conta de Al-Qaeda, isso e aquilo, saltou de 10 tri para 20 tri. E aí veio subprime, pandemia, aí o negócio descambou, perdeu o controle. Num mundo pós-pandêmico, o americano já devia 30 tri, e agora, da pandemia para cá, subiu de 30 tri para 39 tri. Só que o problema não são os 39 tri. O problema é o que vem a seguir. Porque os Estados Unidos demoraram 200 anos para fazer 1 tri de endividamento. Só que em 30, 40 anos, de 1 tri virou 40. Só que a curva de crescimento, isso é um crescimento exponencial, a curva de crescimento está apontando uma dívida pública soberana de 100 trilhões até 2040. Esse é o problema. Gente, essa é a parte mais perturbadora dessa reportagem. Porque essa espiral está criando um sistema, um serviço da dívida, né? Um sistema para pagamento de juros que está criando uma concentração de renda e uma expansão do M2 não sustentável. O americano está criando um looping que se retroalimenta
que é definido nessa espiral de morte do endividamento, esse tipo de situação foi bem definida por Ludwig von Mises, um economista austríaco, que ele disse que não existe meio de evitar, quando um Estado soberano atinge essa espiral de endividamento da morte, não existe meio de evitar um colapso final trazido por esse nível de expansão da base monetária, que acaba expandindo também o crédito e que acaba promovendo bizarras concentrações de renda. Não existe alternativa se você ou deixar uma grande crise interromper a expansão do crédito, o que não é uma opção factível para os Estados Unidos. Os Estados Unidos eles não têm espaço político, não têm espaço geopolítico, militar, social para uma crise de 29 de novo. Isso interromperia a mega expansão da base monetária. Ou eles seguem expandindo o M2, a base monetária. Com isso, eles diluem a unidade de referência desse endividamento, e esse endividamento acaba sendo objeto de um calote branco, porque o valor de face das dívidas vai acabar sendo carcomido pela própria inflação subjacente. O von Mises, ele reporta que ele descreveu essa situação, né, de expansão do M2 até o endividamento ser diluído pela própria referência como a solução menos traumática. Mas se a gente olhar para trás, de Roma, do Império Romano até a Alemanha de Weimar, a República de Weimar, da Argentina até a Turquia nas últimas 2 décadas, quando essa dívida entra nessa espiral, que é essa que o americano está entrando agora, a resposta tem sido uníssona por estados soberanos. Eles preferem a impressão desenfreada, a expansão do M2 exponenciada, a um crash como o de 29. Eles já fizeram a decisão. O americano já tomou a decisão. Eles vão expandir a base monetária até um ponto em que, mesmo com todas as consequências macroeconômicas, um altíssimo nível de concentração de renda, com todas as agruras que isso vai acabar impondo do ponto de vista macroeconômico, eles vão fazer isso. Eles vão expandir a base monetária até o momento em que eles talvez mudem a referência. Só que o Bitcoin, ele foi criado, o design do Bitcoin, ele foi criado como resposta a essa situação. O Bitcoin foi criado como um bot salva-vidas para esse cenário exato que está sendo arquitetado, ou está sendo construído tijolinho por tijolinho. Uma dívida soberana que cresce numa espiral exponencial da morte, que só pode ser resolvida política, social, militarmente, com mais impressão infinita de moeda / títulos de endividamento. O americano já escolheu a maneira de expansão do M2. Títulos de endividamento, porque isso não cria uma pressão direta inflacionária. Num segundo momento, obviamente, cria porque expande o M2 via expansão do crédito. Isso rouba qualquer poupança em divisas fiduciárias. O design do Bitcoin é uma resposta para isso. O Bitcoin foi criado para esse tipo de situação, com dívida crescendo exponencialmente. Na verdade, o Bitcoin foi criado para esse sistema que precisa ser resgatado de tempos em tempos, porque ele é baseado em dívidas que nunca serão pagas. Gente, o Bitcoin, ele não é nem hedge contra a inflação. Ele é o próprio bot salva-vidas. E a velocidade do naufrágio americano está se acelerando. Só que o americano tem um histórico de cair para cima. Em algum momento o americano vai dizer, a verdinha foi boa enquanto durou e agora vamos tocar com um bezinho cifrão.
Alguma coisa nesse sentido vai acontecer, vocês podem ter certeza. Agora, a velocidade com que tudo está acontecendo é que essa sim é assustadora. Eu insisto com os senhores, nós estamos no prelúdio de um deslocamento sísmico de riqueza. Quem está entrando agora no comando do Banco Central americano é um sujeito que tem Bitcoin no seu portfólio. É um sujeito que tem Solana. Vocês acham que entre alavancar o balanço patrimonial do Fed ou entregar um balanço patrimonial com dezenas de trilhões para as emissoras de stablecoins e deixar lá aquele balanço patrimonial do Fed bonitinho em 8, 9 tri, que é o balanço atual, vocês acham que o Fed de Kevin Warsh, indicado por Donald Trump, vocês acham que eles vão preferir o quê? Alavancar a emissão de stablecoins, que acabam financiando o endividamento público americano, porque cada stablecoin, por força de lei da Genius Act, tem que ter lastro em títulos públicos. Vocês acham que ao final de 2, 3 anos de Kevin Warsh, vocês acham que o balanço patrimonial do Fed vai estar em 20, 30 tri? Ou é o balanço patrimonial das emissoras de stablecoins que estarão ostentando dezenas de trilhões? Façam uma análise sincera. E outra, eu mostrei aqui para os senhores como Solana é que vai custodiar o tráfego de todas essas stablecoins, porque não é passível de freeze, porque é verdadeiramente descentralizada. Agora, o próximo presidente do Fed, em poucos dias, em poucas horas, tem Solana no seu portfólio. Só isso já deveria fazer os senhoritos repensarem a própria vida. Escutem o que eu estou falando. Tem muito mineral, ex-BBB, subprotozoário, nematóides, anelídeos, falando para os senhoritos, vendam a Vax, vendam Solana, vai tudo cair. Escutem o que eu estou falando. Esses subprotozoários, projetos de minerais, vão voltar pagando $1.000 numa Solana e vão voltar rindo. Gente, isso aqui não é brincadeira, não. Uma oportunidade dessa só surge uma vez a cada 100, 150 anos. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar o próprio Bitcoin. Fiquem com Deus. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço. Até amanhã. Fiquem com Deus.